O calvinismo muda a sua vida, ou não? Eu sou Ezequiel Gomes e convido você a refletir um pouquinho hoje sobre este amplo universo teológico que é o calvinismo, a partir do trabalho de alguns dos seus defensores em relação às implicações práticas do calvinismo para a vida daquele que se compromete com a fé neste sistema soteriológico. Hoje eu vou trabalhar um pouquinho em cima de um vídeo do 2 Dedos de Teologia, falando como o calvinismo muda a sua vida. E claro, eu coloquei aí essa partícula ou não para provocar. E vamos dar uma olhadinha aí como é que esse pessoal apresenta esse tema e vamos refletir um pouquinho a esse respeito. Dá uma olhada. Hoje a gente vai falar sobre doutrinas da graça e como elas afetam a nossa vida na prática. Fica aí que hoje a gente vai falar sobre calvinismo e a vida. Bom, pessoal, então você viu aí o Iago Martins e o Pedro Pamplona, nesse caso aí substituindo o Felipe Cruz, que geralmente é o parceiro do Iago, afirmando então que o objetivo deles com esse material é refletir sobre as doutrinas da graça e suas implicações na vida prática e a questão então calvinismo e a vida, ok? Como pano de fundo desta questão, existe o fato de que muitas pessoas acham que a discussão da teologia ela é uma discussão, muitas vezes, que descamba para uma questão muito teórica, que acaba faltando elementos assim mais de implicações práticas. Então a gente vai discutir amplos sistemas soteriológico, teológico e etc. E no fim, qual que são as questões práticas? E aí o Iago e o nosso amigo Pedro, eles vão oferecer algumas perspectivas práticas para aquilo que eles entendem como fluindo do calvinismo, partindo do pressuposto que o calvinismo é verdadeiro, em relação às doutrinas da depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos, tá bom? Eu sou um arminiano, crítico da teologia, da soteriologia calvinista, mas eu vou fazer alguns comentários em relação às implicações práticas que eles enxergaram nestes 5 pontos do calvinismo, de uma forma irônica, de uma forma crítica, para tentar mostrar para você que, além das coisas que eles colocaram, que podem ter certa razão ou certo sentido, as verdadeiras dificuldades práticas das doutrinas calvinistas não foram abordadas a contento neste material para explicar como é que o calvinismo muda a sua vida. É por isso que eu digo que talvez o calvinismo não mude a sua vida. Mas vamos começar então com a discussão da depravação total. Vamos ver quais são as implicações práticas que os nossos amigos veem nesta questão. Dá uma olhadinha aí. Então vamos ao primeiro ponto, depravação total. Na minha vida, a doutrina da depravação total foi muito importante no modo como eu via relacionamentos, no modo como eu via casamento. Perceber o modo como o pecado afeta a minha vida, perceber o modo como o pecado afeta a vida da minha esposa, perceber o modo como o pecado afeta todas as relações humanas é muito bom pra gente conseguir entrar em relacionamentos, quer sejam afetivos, quer sejam de amizade, quer sejam na igreja, quer sejam profissionais, de um modo muito diferente. A gente vence certas ingenuidades, tanto com relação a nós mesmos, quanto com relação aos outros, quando a gente percebe quão pecador nós somos e quão pecador as outras pessoas são e quão mal todos nós potencialmente podemos ser. A doutrina da depravação total é um balde de água fria no nosso ego, no nosso orgulho. Então ajuda a nivelar o crente no nível de todas as pessoas, que todos nós somos pecadores e depravado, né? E nos ajuda também a nivelar no nível das pessoas descrentes. Às vezes a gente tem uma teologia que nos faz melhor do que os outros por causa da nossa fé ou por causa da nossa decisão de fé. Então isso também me ajudou a me comparar com o descrente e saber que é tudo pela graça e que eu sou totalmente depravado. A doutrina da depravação total, ela é a doutrina da própria natureza humana, da existência humana. Então, obviamente, ela é uma doutrina ampla que se relaciona com tudo o que é o ser humano ou que se relaciona com o ser humano, que é então totalmente depravado. É bom a gente lembrar que tanto calvinistas quanto arminianos, especialmente clássicos wesleyanos, acreditam na depravação total do homem, mas diferem quanto à extensão dos problemas relativos a esta depravação total. Eu não tenho problema em admitir que eu concordo com praticamente toda a forma de raciocinar do Iago e do Pedro em relação a esse assunto. Eu creio firmemente que a doutrina da depravação total
tem inúmeras implicações para os relacionamentos humanos, para o casamento humano, para a noção do pecado, para essa ideia da gente vencer as ingenuidades em relação a nós mesmos e aos outros, em relação ao mal e ao pecado, como realmente um banho de água fria no nosso ego, no nosso orgulho, que nivela todos nós como pecadores. Eu concordo 100% com isso. Porém, dentro daquela divisão que eu já comecei a falar sobre a visão diferente entre calvinistas e arminianos sobre o que é a depravação total, é importante a gente identificar que no calvinismo a depravação total significa inabilidade completa do homem, de forma que o homem não tem capacidade de ouvir o evangelho, crer em Cristo, se arrepender dos seus pecados, obedecer à lei de Deus, se converter ao Senhor e etc, ok? Andar num caminho estreito de salvação e etc. Então o homem ele é incapaz de fazer qualquer destas coisas. Agora, o problema, Deus ordena que o homem ouça o evangelho, creia em Cristo, se arrependa dos seus pecados, se converta, obedeça à lei de Deus, ande num caminho estreito que leve para o céu. E aqui entra a questão. O calvinismo supõe então toda a soteriologia, que vai ser melhor trabalhada nos outros pontos, para dizer como é que o homem vence este problema da depravação total, monergisticamente pela ação de Deus, que é somente de Deus e não tem nada de cooperação humana. Beleza. Toda a teologia calvinista está construída com base nesse ponto. De forma que o calvinismo ele tem solução para o problema da depravação total no caso do salvo. Mas permanece um problema no caso do não salvo. Porque Deus permanece condenando o não salvo. Por quê? Porque ele não ouviu o evangelho, ele não creu em Cristo, ele não se arrependeu do pecado, ele não obedeceu, não se converteu, não andou no caminho estreito e etc. Só que aí o ponto, se ele era totalmente incapaz de fazer qualquer destas coisas, se torna absolutamente incompreensível por que Deus condena as pessoas nesses termos, se elas são incapazes de cumprir essas condições. E se a salvação é incondicional e etc., especialmente na visão da eleição e da perseverança dos santos, se torna absolutamente injusto que Deus condene o homem porque ele não fez o que era impossível ele fazer. Então esse é o maior dilema em relação à doutrina calvinista da depravação total. Para o perdido, o calvinismo é um desastre total, ainda que para o salvo seja uma doutrina que faz um sentido, ok, tudo bem, não é tão problemática na questão do salvo, apesar de que eu também não concordo com essa estrutura monergística de salvação, não creio que ela represente aquilo que a palavra de Deus ensina. Mas, de qualquer forma, o calvinismo soluciona o problema do salvo. Então, todo o problema da depravação total é resolvida pela ação de Deus monergisticamente na eleição, na expiação, na graça e na perseverança. Beleza. Mas para o não salvo não há nenhuma dessas soluções, de maneira que, na prática, o calvinismo tem uma implicação terrível para aquele que não é salvo em relação à depravação total, porque se você é incapaz de crer, você não pode ser condenado por não crer, etc. Se você é incapaz de obedecer, não pode ser condenado por não obedecer, etc. e tal. E nesse ponto, nesta implicação prática do calvinismo, nós não ouvimos o Iago Martins ou o Pedro Pamplona dizerem absolutamente nada. Mas vamos dar uma olhadinha, vamos para frente. Doutrina da eleição incondicional. Será que melhora? Vamos dar uma olhada. Doutrina da eleição incondicional. É uma doutrina que muita gente critica, odeia, acha que se Deus é quem escolhe, se Deus é quem elege, por que a gente vai evangelizar? E no meu caso, na minha vida pessoal, a doutrina da eleição incondicional afetou justamente e de forma muito profunda o meu evangelismo. Entender que Deus é quem elege, que Deus é que salva, que Deus é quem escolhe, é Deus quem faz a obra, afetou muito a minha fé e minha certeza de que eu estava fazendo um trabalho para a glória de Deus e que poderia realmente resultar frutos, porque era um trabalho que não dependia das minhas forças. Não que tudo era plano, era força, era trabalho do divino. E essa doutrina calvinista da eleição me tornou um missionário nos anos que eu me dediquei à obra missionária nas escolas aqui da cidade, muito mais motivado a levar a causa do evangelho por causa da doutrina da eleição incondicional. No meu caso, a eleição também me traz um sentimento muito forte, não só um sentimento, mas uma convicção da segurança da minha salvação na soberania de Deus. Não fui eu que me escolhi, não fui eu que primeiro escolhi a Deus, mas ela está baseada numa decisão que é feita por Deus antes da fundação do mundo.
mundo. Então ela é da eternidade passada para a eternidade futura. E a gente perde aquele medo, aquele tipo de barganha soteriológica de vou fazer isso para que Deus faça isso, vou agir assim para que Deus me salve, para que eu não perca a minha salvação. Isso nos livra de certas crises de fé muito comuns, não é, no cristianismo? Também, inclusive que eu já tive. Posso lembrar principalmente duas grandes crises de fé que eu tive e que essa doutrina, com certeza, junto com as outras que a gente ainda vai falar aqui, me ajudaram muito no consolo, no conforto da alma, do coração, dessa segurança eterna que o crente tem em Jesus Cristo. Bom, agora, na questão da eleição incondicional, eu já não posso falar mais as mesmas coisas, que eu concordo com praticamente tudo que eles falaram, muito pelo contrário. Claro, com algumas coisas eu concordo, mas vamos fazer um resuminho aqui do que eles disseram. Bom, o Iago falou que essa é uma doutrina odiada, porque Deus é quem escolhe, e que algumas pessoas veem uma implicação ruim em relação ao evangelismo, mas que no caso dele foi o contrário. Ele se sentiu mais motivado a fazer o evangelismo, ter mais fé, mais certeza de que tudo era plano de Deus, força de Deus, trabalho do divino. E o Pedro falou do sentimento dele, da convicção dele, da segurança da salvação dele, Pedro, que tem a ver desde a eternidade passada até a eternidade futura, e não há barganha soteriológica, isso tudo nos livra de crises de fé, nos dá consolo e conforto de alma e do coração. Bom, o problema, acima de tudo, com a doutrina da eleição incondicional, não é o problema de que Deus escolhe quem vai ser salvo. Isso não é um problema. Porque se você pensar que Deus é justo, se Deus escolhe com justiça. Ainda que os motivos ou as razões dele podem ser complexas ou insondáveis da nossa perspectiva, se nós cremos que Deus é justo, que ele escolha quem vai ser salvo ou quem não vai, não há nenhum problema. O verdadeiro problema com essa questão é a ideia da incondicionalidade. Se a eleição realmente ela é absolutamente incondicional em relação a tudo ou qualquer coisa, você tem um problema. Por que então que Deus não escolheu salvar todos nestas mesmas condições? E aqui a crítica não é que Deus fosse obrigado a assim fazer, mas se fez por alguns, por que não fez por todos? E aí você tem um problema gravíssimo de que você tem, por um lado, um Deus que salva incondicionalmente e um Deus que não salva de jeito nenhum por outro aquele que ele não salva. E aí você tem uma divisão em que Deus ele tem uma postura, vamos pensar, muito positiva, muito misericordiosa, muito boa para os salvos, mas ao mesmo tempo muito negativa, muito ruim para com os não salvos. Nós não cremos que esta compreensão seja uma compreensão digna de quem Deus é na palavra de Deus. Outra coisa, essa coisa de que a eleição incondicional ela gera uma certeza, uma convicção da segurança da salvação, ela é ridícula, porque ninguém pode ter certeza absoluta da sua salvação, no ponto da sua eleição no passado que vai corresponder à sua eleição absoluta lá no futuro, que você vai viver para sempre. Ao invés desta convicção livrar as pessoas de uma crise de fé, ela gera inúmeras crises de fé sem nenhuma esperança de solução. Não há nenhum consolo ou conforto para o cristão quando ele avalia o caráter de Deus à luz do não cristão ou do não salvo. É o contrário, você tem uma visão de Deus como um ser arbitrário, maligno, caprichoso, cruel, que podendo salvar de forma incondicional, condena de forma incondicional, e todas essas questões geram inúmeras acusações legítimas contra o caráter de Deus. Isso é um pouco das razões pelas quais nós arminianos não cremos na compreensão calvinista da doutrina da eleição. E isso não quer dizer que nós cremos em barganha com Deus, que nós vamos comprar a nossa salvação pelas obras ou coisas dessa natureza. Esta é uma compreensão pequena, equivocada e ridícula da fé arminiana, que crê na eleição condicional, mas nem por isso coloca a salvação como mérito humano. A salvação é pela graça, ainda assim, por graça, Deus instituiu condições que o homem é capaz de cumprir, e se não cumprir porque não quer cumprir, porque é rebelde, porque não aceita, é responsável em assim fazer, porque tem toda a capacidade pela graça de Deus em responder, etc e tal, ok? Então
Então o arminiano, mesmo crendo na depravação total, crê que a graça de Deus é maior do que essa depravação e lhe capacita a responder ao chamado de Deus e assim respondendo tem a certeza da sua eleição condicional pela fé. Então, tendo fé, você tem a certeza de que é um eleito. Agora, no sistema calvinista, uma eleição incondicional, ela é impossível de ser compreendida ou identificada, porque ela não tem nenhum parâmetro, porque ela é incondicional. Se você encontrar algum parâmetro para avaliar a eleição calvinista, ela deixa de ser incondicional. Então, sendo incondicional, ninguém pode ter certeza da sua eleição pessoal. Você pode ter fé ou convicção ou crença de que você é um eleito. Beleza, mas certeza absoluta você não é capaz de ter, o que gera todo o problema dessas crises de fé e que não resolve de maneira nenhuma você simplesmente dizer, eu creio que eu sou eleito. Você pode crer no que você quiser, até pelo que a gente vai acabar entendendo que muitos cristãos acreditam que são eleitos e no final vão descobrir que não são. Lembra de Mateus capítulo 7? Muitos dizem, Jesus é o Senhor, e no final fazem iniquidade, vão perceber que não eram eleitos. Então, no paradigma calvinista, não há solução destes dilemas. É por isso que eu digo, o calvinismo pode mudar a sua vida, se você for um eleito, porque senão ele não vai mudar a sua vida. Por isso que eu digo, o calvinismo pode mudar a sua vida? Ou não? Agora, será que na doutrina da expiação limitada a gente vai encontrar alguma coisa mais sólida, mais bacana, para que o calvinismo mude a nossa vida? Dá uma olhadinha aí. Nosso terceiro ponto, a expiação limitada, ou definitiva, como você preferir. Ou da expiação eficaz, como alguns dizem, né? Essa doutrina me ajudou a me sentir muito mais amado por Deus e entender que a obra dele na cruz não foi uma obra geral. Ele não morreu por uma coletividade, ele não morreu simplesmente pelo mundo. Ele morreu por um grupo específico de pessoas, ele morreu por pessoas que ele escolheu a dedo. E ninguém tem autoestima baixa quando entende o que Cristo fez por ele. Ninguém se sente pouco amado quando você entende aquilo que Jesus fez na cruz no seu lugar. Pra mim, o acróstico da tulipa, ele é muito bem feito porque ele deixa exatamente essa doutrina da expiação definitiva no meio ali com o L de limitada. Então, pra mim, foi algo da soberania de Deus pra dizer que ela é o centro e pra mim também a base dessas outras doutrinas, né? Por isso que eu tenho até dificuldade de conceber um famoso calvinismo de 4 pontos. Além dela me colocar numa posição de humildade, porque tudo veio de Cristo, Cristo fez a obra completa, né? Eu não tenho o poder de ligar ou desligar a eficácia da cruz ou de acionar a minha salvação ou tornar a cruz eficiente pra mim, pela minha própria decisão, pela minha própria fé. Ela me coloca numa posição de segurança, porque Cristo já fez tudo, né? Ele disse, está consumado. Ele não falou, vai pessoal, fiz minha parte, agora façam de vocês, ou agora é com vocês, já fiz a minha. Eu descubro que ele fez tudo por mim, que só nele está a minha salvação, que ele me salvou eficazmente. O meu nível de adoração, o meu nível de louvor, de santidade a Jesus Cristo, uma demonstração de amor, ele precisa ser elevado. Então, pra mim, quando a gente fala de doutrina da expiação definitiva, que é tão mal entendida e que é tão jogada fora pela maioria das pessoas, né? Pra mim, ela nos leva a exatamente o tripé da aplicação da doutrina da graça. A humildade, a segurança e a adoração a Jesus Cristo. Bom, quando os nossos teólogos, amigos, jovens calvinistas vão lidar com as implicações e com a ideia da expiação limitada, a gente percebe de uma forma mais intensa e mais evidente a perversidade do raciocínio calvinista, mascarado com toda uma teologia de santidade, adoração, verdade, salvação e etc. Perceba o que o Iago fala. Eu me senti muito mais amado por Deus ao entender que a obra dele na cruz não foi uma obra geral, mas foi uma obra por um grupo específico, a pessoas escolhidas a dedo. Como que funciona uma coisa dessa na mentalidade de um cristão? Eu me sinto muito mais amado porque Deus não morreu pelo meu vizinho, mas morreu só por mim e pelo meu grupo. Além do outro problema. Se Jesus não morreu por todos, eu não tenho garantia nenhuma que Jesus morreu por mim, Iago, por mim, Ezequiel, por mim, ninguém. Porque não tem como ter essa certeza. Aí ele vai falar, não, ninguém tem autoestima baixa, ninguém se sente pouco amado quando entende o que Jesus fez por ele. Mas quem disse que Jesus fez por ele? Às vezes a pessoa pode estar tendo uma autoestima maravilhosa, achando que Jesus morreu por ela e Jesus não morreu. Então assim, o cerne da questão é totalmente enganoso. E aí o nosso amigo Pedro coloca, né, que o L é o centro da tulipe e essa doutrina é o centro e a base de todas as outras, o que obviamente é uma aplicação
totalmente esdrúxula, porque o acróstico ali, tulipe, é um acróstico, obviamente, feito para simplesmente resumir as doutrinas, não para colocar numa ordem e ter um centro, para dizer que um é um fundamento, é a base, ou seja, uma questão completamente fantasiosa. E aí assim, ó, você vê que eles não entendem a dinâmica do sinergismo e eles colocam um espantalho, né? Tipo, está consumado, tudo é Cristo, tudo é só Cristo que faz, e não é assim, ele começa e você termina. Mas veja, o sinergismo não diz que Deus começa e você termina. O sinergismo diz que Deus começa e Deus termina, e nesse processo que ele começa e que ele termina, ele chama o homem a cooperar, capacita o homem a cooperar, e o homem deve cooperar. Mas isso em nenhum momento coloca mérito no homem, ou que o homem se salve por obras e não por graça. Entende? Ou seja, a questão está longe de estar resolvida, e as implicações práticas de tudo isso, que o Pedro resume como humildade, segurança e adoração a Jesus Cristo, terminam gerando muitas vezes o oposto dessas coisas. Imagina o seguinte, eu pensar que Jesus morreu por mim e não pelos outros. Ao invés de humildade, o que eu tenho é orgulho. E essa questão de segurança. Se Jesus não morreu por todos, eu não posso ter segurança que ele morreu por mim. E se a adoração a Jesus surge em mim porque ele morreu por mim, é natural que essa adoração não surja no outro por quem ele não morreu. Então o que pode surgir é ódio de Jesus Cristo na vida daquele por quem ele não morreu. Um ódio, inclusive, legítimo. O Senhor não morreu por mim, eu não creio no Senhor, eu não estou nem aí pro Senhor, o Senhor não me incluiu no seu amor e só amou o Iago e o grupinho do Iago, entende? Não dá, gente. Essas implicações práticas do calvinismo estão se demonstrando que o calvinismo, se mudar a nossa vida, vai mudar para o mal, ou não vai mudar. Então esse é o ponto. Mas será? Vamos dar mais alguma chance? Será que na doutrina da graça irresistível, finalmente a nossa vida vai mudar? Dá uma olhada aí. Quarta doutrina. Graça irresistível. É justamente um dos pontos que mais nos leva à humildade. Se nós pudéssemos resistir em último nível à graça de Deus e ao chamado ao arrependimento, nenhum de nós teria crido do chamado do Cordeiro. E essa é uma doutrina que humilha pra caramba. Deus precisou mudar o meu coração, Deus precisou transformar a minha vontade para que eu quisesse. E eu não querendo, ele precisou quebrar as minhas vontades e me fazer ver quão maravilhosa é aquela cruz. Isso faz com que a gente não possa olhar pro ímpio, olhar pro homem sem Deus de uma forma orgulhosa e melhor que todo mundo. Como às vezes tem essas representações teatrais da cristandade, né? Gente, esses ímpios, esse povo que não ama Jesus. E muitas vezes a gente olha pra esse pessoal como se a gente fosse melhor, como se a gente tivesse feito uma escolha bacana, como se a gente fosse intelectualmente, ou eticamente, ou religiosamente, ou filosoficamente superior, quando na verdade o que aconteceu foi Deus quebrando a nossa vontade, e que a gente, por nós mesmos, estaremos no mesmo lugar que aqueles que às vezes a gente olha com tanto desprezo. No meu caso, eu trago uma aplicação para pregação do evangelho, seja de púlpito, ou seja a pregação evangelística de rua, numa conversa com os amigos. Nós temos uma base da graça irresistível de que a obra do Espírito Santo é de Deus, é pela graça, e ela é que chama pecadores ao arrependimento. Nós temos aí a conexão com o chamado eficaz. Então, eu me coloco aqui na posição de quem fala do evangelho para outras pessoas, como todo crente deve falar, para dizer que a doutrina do chamado irresistível, da graça irresistível, melhor dizendo, ela nos ajuda a sermos mais humildes na pregação, a confiarmos mais no Senhor e nos tira esse fardo e essa pressão de tentar convencer, de tentar arrumar argumentos e tentar ter uma oratória perfeita para convencer para a salvação. A gente deve buscar isso, é claro, a gente deve buscar melhorar o nosso conteúdo e a nossa forma de apresentação, mas deixar esse fardo para aquele que realmente pode chamar os pecadores através da graça e daquele que faz efetivamente, sem erro, de forma totalmente eficaz, quando ele quer, aonde e por meio de quem ele quer. Bacana, pessoal. Então assim, olha, nesse ponto da graça irresistível, tanto o Iago quanto o Pedro enfatizam a questão da humildade, e aí o Iago começa a dizer que se nós pudéssemos resistir em última instância, nós resistiríamos e não seríamos salvos. Então Deus, ele precisou mudar o coração, transformar a vontade para que o Iago quisesse, e não querendo, Deus precisou quebrar as vontades do Iago para ele perceber a maravilhosa cruz e tal, para ele não se olhar como melhor que os outros, porque não foi ele que escolheu, não foi ele que fez as coisas boas, ele estaria no mesmo lugar dos ímpios, mas Deus foi lá e mudou
a vida do Iago e tal. E o Pedro coloca depois uma questão sobre a pregação, que existe a base da graça irresistível, que a obra do Espírito Santo é uma obra de Deus, a gente tem que ser mais humilde, não negligenciar o preparo e o estudo, mas botar esse fardo nas mãos de Deus, que vai fazer a sua obra quando quiser, onde quiser, por meio de quem Ele quiser e etc. Toda essa retórica parece super piedosa, super bacana, super tranquila, mas aí geram aquelas implicações. Deus, ele muda o coração, quebra a vontade, transforma a vontade dos eleitos, mas não faz a mesma coisa pelos outros. E ainda os condena porque não tiveram vontade, porque o coração não foi transformado, porque não mudaram, porque não se converteram e etc. Entende? Então, para o salvo, ele faz isso irresistivelmente, o salvo cumpre as condições, obviamente, monergisticamente, sem ação da sua parte, ele cumpre as condições, uma questão muito louca e tal, e vai ser salvo, bacana. Mas para o perdido não tem essa quebra de vontade, não tem essa transformação, não tem nada disso, porque em algum momento a implicação é a seguinte, não, a gente tem que ser humilde na pregação, porque Deus faz o que Ele quer na hora que Ele quer. Então em algum momento isso implica que no meio de uma pregação do Evangelho, Deus pode não querer transformar as pessoas que estão ouvindo essa pregação. Deus não quer a transformação, Deus não quer a mudança, Deus não quer a salvação. E essas implicações, obviamente, se mudarem a vida de alguém, mudam para o mal, mudam para ter uma visão absolutamente negativa de Deus enquanto hipócrita, que quer a salvação de um de forma incondicional e irresistível e não quer a salvação do outro, nem que o outro ouça o Evangelho. Deus não quer que ele seja salvo. Então e aí, galera, o calvinismo está mudando a sua vida? Como é que você julga isso? Mas vamos dar mais alguma chance. Vamos lá, mais uma. Será que agora, na doutrina da perseverança dos santos, finalmente o calvinismo vai mudar a sua vida ou não? Dá uma olhadinha aí. E o P da nossa tulipe é justamente perseverança dos santos. A doutrina que diz que é Deus quem nos mantém na fé. E eu acredito que é só dentro de uma perspectiva de perseverança dos santos que você consegue vencer de fato a tentativa de se justificar pelas obras. Pelo menos é assim que eu percebo na minha vida prática. De que perceber que eu já estou garantido na fé. Deus já disse que vai ficar comigo. Eu tenho um Deus que diz que nunca vai nos desamparar, um Deus que diz que estará sempre conosco, um Deus que diz que vai nos fazer permanecer sempre na fé. E o coração que ama esse Deus, ele não vai ver nisso uma desculpa pro pecado, mas ele vai ver nisso justamente essa certeza de que as nossas obras não vai fazer com que a gente fique na fé. Nossas obras não vai fazer com que a gente permaneça no cristianismo. Mas isso vai ser nada mais do que um reflexo da escolha e da perseverança daquilo que Deus já fez pela gente. Eu acho que todo mundo concorda de que a maior demonstração de amor que existe é quando eu faço algo por amor e não por uma troca, e não por algo que vai ser me dado de volta, algo incondicional. Assim como foi a eleição, nós não estamos obedecendo ou permanecendo na fé para continuarmos salvos. Deus nos mantém seguros e a demonstração do crente de amor a Deus é exatamente essa, né? De amar ao Senhor, de se santificar ao Senhor, de buscar ao Senhor em oração, em meditação, nos cultos, na igreja, na sua vida devocional diária, sem essa barganha, sem essa troca, ou sem ser pelo medo de que muitos pregadores ou igrejas impõem aos seus fiéis de perca de salvação, de inferno, de queda, né, de desvio. E a gente acaba se pressionando, a gente acaba colocando de novo, né, aquela questão do fardo sobre as nossas vidas, que tende ao legalismo e a frustrar e matar a nossa fé com o passar do tempo. Então, nós somos humildes porque nós não mantemos a nossa salvação por nós mesmos. Nós estamos seguros, lógico, porque Deus não vai deixar que nenhum se perca, né, como o próprio Jesus Cristo disse. E estamos louvando a Deus por amor, não por medo, não por barganha, mas devotando as nossas vidas a Deus, porque Ele nos escolheu pelo beneplácito da sua vontade e nós estamos respondendo a essa escolha da eleição em amor, com a segurança de que nós não vamos nos perder. Bom, pessoal, para caminhar para o fim, a gente percebe aí que a doutrina da perseverança dos santos, ela acaba sendo um resumo de todas as implicações das compreensões calvinistas a respeito desse assunto, pelo menos óbvio, a doutrina da perseverança dos santos calvinista. Existe uma ampla polêmica sobre esta questão da perda da salvação ou não, mas aí resumindo, o Iago e o Pedro dizem que é Deus que nos mantém na fé, só o que pode te fazer vencer a tentativa da justificação pelas obras é esta noção calvinista da perseverança. Eu já estou garantido na fé, Deus diz que vai ficar comigo, eu tenho um Deus que diz que nunca vai nos abandonar,
guardar, estará sempre conosco, nos fará permanecer sempre na fé, a certeza de que não é as obras que fazem a gente permanecer, etc. E aí o Pedro arremata dizendo que é por amor e não é por uma troca, que a perseverança segue a mesma lógica da eleição e que é por amor, sem barganha, sem medo da perda da salvação, do inferno, da queda, do desvio, né? Que tudo isso é um fardo que tende ao legalismo e tal, que nós temos a segurança que nós não vamos nos perder. Bacana. As questões unicamente que eu voltaria a enfatizar é que se a perseverança segue a mesma lógica da eleição, é impossível você ter certeza que você vai perseverar, como é impossível você ter certeza que você foi um eleito na eternidade. Nesse ponto, a fé calvinista ela pode prescrever que existe uma entidade chamada o eleito, que foi eleito na eternidade, vai passar por todo esse processo na história, vai perseverar até o fim e vai ser salvo. Ok. Mas não pode garantir para nenhuma entidade histórica ou nenhuma pessoa histórica, nenhum indivíduo, que ele tenha essa eleição lá no passado, está passando por esse processo genuinamente no presente e vai perseverar até o fim. É possível que uma apostasia lá no fim revele que esse processo que ele estava passando era falso e não foi eleito desde a eternidade. Então, no final das contas, a doutrina da perseverança dos santos no calvinismo é uma teoria que você não sabe se você vai cumprir ela na prática ou não, tanto quanto você não sabe se Deus te elegeu desde a eternidade ou não para ser salvo. E essas questões como um todo, essas implicações práticas do calvinismo, elas, se mudam a vida de alguém, mudam para o lado da insegurança, de negar o caráter de Deus, etc. e tal, e não mudam a vida do ser humano para o bem. Mas o Iago ainda tem uma última cartada, relativa à doutrina da soberania de Deus. Vamos ouvir e vamos ver se finalmente nesse último ponto, nos 45 do segundo tempo, o calvinismo consegue mudar a nossa vida. Dá uma olhadinha aí. E eu acho que disso tudo, desses 5 pontos, a gente tem essa compreensão da soberania de Deus sobre tudo, que é algo que sai muito do calvinismo, que é um dos backgrounds da soteriologia calvinista, que é essa compreensão de que Deus ele é soberano, que nada escapa da vontade dele, de que, como disse Spurgeon, cada grão de poeira faz seu trajeto no vento porque Deus assim determinou. E existe doutrina que gere mais paz no coração humano, que nos deixe mais tranquilos para lidar com os problemas, que faz com que a gente viva uma vida muito mais tranquila no nosso interior, de que ainda que não haja paz externa, a gente pode encontrar uma paz que é interna, que é interior, porque a gente entende que nada escapa à mão daquele que é nosso poderoso Deus. Então é isso aí, pessoal. O Iago termina dizendo, então, que a gente deve olhar para a doutrina da soberania de Deus como background desta compreensão calvinista como um todo e reafirmar que Deus é soberano, que nada escapa da vontade dele, que cada grão de poeira do universo está onde está porque Deus determinou e etc. E que essa é uma doutrina que gera muita paz porque nada pode escapar da mão do nosso poderoso Deus e a gente mesmo que não tenha paz exterior podemos ter paz interior. Eu preciso dizer que eu concordo em alguma medida com a retórica em relação à soberania de Deus, porque eu realmente creio que a noção de que Deus é soberano sobre todas as coisas nos dá uma paz acima de todo entendimento, o fato de que nada escapa do controle ou do poder ou da soberania ou da onisciência de Deus realmente nos dá a segurança de que Deus está no controle, Deus não perde o controle, e realmente isso tem uma grande chance, um grande potencial de ser uma âncora para nossa alma em meio aos problemas da vida. Nesse ponto eu concordo com o Iago. Mas eu concordo com ele por não ser calvinista como ele é, porque se eu fosse calvinista como ele é, eu pensaria totalmente o contrário, porque aí o ponto é o seguinte, nada escapa da vontade de Deus, então alguns vão para o céu, alguns vão para o inferno. Então é da vontade de Deus que alguns vão para o inferno, e se eu estiver no meio dessa vontade aí? E se no final das contas eu não sou um eleito, eu não fui predestinado, a minha depravação total me impede de crer genuinamente, toda essa minha religião, tudo que eu conheço da Bíblia, tudo simplesmente interpretações carnais, eu não sou espiritual, eu não tenho a graça irresistível, eu não vou perseverar, e no final Deus quer que eu vá para o inferno e etc e tal, porque é assim que Ele é, e eu não vou nem poder questionar, eu vou lá queimar eternamente, sofrer eternamente.
qual é a paz que isso traz para o coração de alguém? E mesmo que eu disser ou crer que eu não estou nesse grupo, mas quem está nesse grupo é o meu vizinho, é a minha mãe, é o meu pai, é o meu irmão, ou assim, a minha família, ninguém da minha família está no grupo dos perdidos, só das outras famílias. Mas e aí? Eu não me sinto mal com isso, eu vivo em plena paz, sabendo que Deus me salva incondicionalmente e ao outro ele quer o inferno e o sofrimento eterno. Nessa doutrina não existe paz, não existe tranquilidade, não existe descansar o coração numa boa, a menos que você queira se enganar com as implicações práticas do calvinismo, ok? Portanto, o calvinismo muda a sua vida, ou não. Ou muda a sua vida para fazer você se iludir que ele é verdadeiro e você dorme o sono dos justos enquanto não deveria assim estar fazendo, ou ele muda a sua vida e faz você ter uma visão de Deus como uma pessoa arbitrária, tirana, que não deseja a salvação de todas as pessoas, etc. E de qualquer forma, o calvinismo muda a sua vida para o mal e não para o bem. Eu realmente não consegui ver nenhuma implicação prática positiva da doutrina calvinista tal qual ela é. Claro, algumas coisas eu concordo com algumas implicações práticas do que o Iago e o Pedro colocaram, mas eu concordo como um arminiano que partilha, obviamente, do estudo da Bíblia e entende a depravação total humana e outras questões, a soberania de Deus e tal, mas não no entendimento específico calvinista, porque nesse entendimento específico, o calvinismo não muda a vida de ninguém, pelo menos não para o bem, tá bom? Fica um abraço para todos vocês. Uma ótima noite, um ótimo dia, uma boa tarde, sei lá quando é que você vai estar vendo esse vídeo, mas que Deus, o verdadeiro, abençoe a todos com a sua graça e com a paz do Senhor Jesus. Um abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser.